A história de vida de H. H. Holmes. Filho dos primeiros colonos, que colonizaram a América, Holmes sofria maus tratos por parte de sua família. Seu pai era alcoólatra e frequentemente batia nele. Enquanto sua mãe era extremamente religiosa e punia Holmes com longos períodos sem comida ou água para cada transgressão. Mas não foi apenas a relação familiar que transformou Holmes em um assassino. Desde cedo ele mostrava sinais de psicopatia. Era conhecido por matar animais e realizar experimentos nos corpos mortos, e ainda os guardava, como forma de troféu. Não existem provas de que Holmes tenha matado pessoas ainda quando criança, porém pessoas do seu círculo morreram sob circunstâncias muito misteriosas. Em 1882, ele entrou na Universidade de Michigan, onde estudou medicina. Lá obteve muita experiência com cadáveres, e principalmente como dissecá-los. Foi através dessa prática que ele obteve seu primeiro emprego ao roubar cadáveres, dissecar e vender ilegalmente para as faculdades. Após se formar em medicina, ele estava com o futuro incerto. Foi quando decidiu se estabelecer em Chicago, em 1885, e adotar o nome de Henry Howard Holmes, ou simplesmente H. H. Holmes. Quando chegou na cidade, Holmes começou a trabalhar em uma farmácia. Posteriormente comprou esse mesmo estabelecimento onde trabalhava, através de pagamentos parcelados, porém não honrou com a dívida, e dado sua inadimplência, a senhora que lhe vendeu acionou seus advogados. Pouco tempo depois, ela sumiu e nunca mais foi vista. Construção do Castelo de Holmes, um hotel feito para matar. Havia um terreno vazio logo à frente da farmácia onde trabalhava. Holmes comprou e alguns meses depois começou a construção do seu hotel. Durante a obra, ele mudava constantemente os operários e os engenheiros. Sua intenção era que somente ele soubesse cada detalhe da planta. Além disso, essa rotação ajudava no seu plano de não pagar as pessoas que ali trabalhavam. Foi durante a construção que Holmes conheceu Benjamin Pitezel, um homem alcoólatra que estava à procura de emprego. Posteriormente ele veio a ser um grande comparsa do assassino, e o responsável pelo desfecho da vida de Holmes. Muitos dos quartos escondiam uma passagem secreta, armários ocultos, olhos mágicos para que Holmes pudesse observar do lado de fora, grandes poços que desciam direto ao porão, onde ele torturava, matava, dissecava e queimava suas vítimas. No porão ficava a câmara de tortura, mesas de operação para a retirada dos órgãos das vítimas ainda vivas, um equipamento para esticar os corpos até se partirem, um forno para eliminar os restos mortais e outras ferramentas horríveis. O forno foi um dos principais equipamentos para que Holmes conseguisse alcançar tantas vítimas. A maioria dos assassinos em série são pegos por não conseguirem esconder o corpo das vítimas, mas com Holmes isso não acontecia. Câmaras de gás. H. H. Holmes construiu câmaras de gás disfarçadas como chuveiros em seu hotel. Ele projetou essas câmaras para enganar suas vítimas, fazendo-as pensar que estavam entrando em um banheiro para tomar um banho. No entanto, uma vez dentro da câmara, Holmes ativava a liberação de gás venenoso, muitas vezes monóxido de carbono, que era mortal quando inalado. As vítimas, incapazes de perceber a ameaça até que fosse tarde demais, acabavam sufocadas pelo gás. Essa abordagem cruel mostrava a engenhosidade mórbida de Holmes em criar uma armadilha mortal em um lugar onde as vítimas deveriam se sentir seguras. Asfixia. Holmes também usava asfixia como método de assassinato. Ele poderia usar truques como selar os quartos e bombear gás venenoso, sufocando suas vítimas enquanto estavam inconscientes. Tortura e dissecação. Algumas vítimas eram torturadas antes de serem mortas. Holmes era formado em medicina e realizava dissecações em seus corpos para estudar os efeitos da tortura e da morte. Uso de armadilhas. O hotel foi projetado com várias passagens secretas, portas trancadas e escadas que levavam a lugar nenhum. Ele usava essas armadilhas para confundir e separar suas vítimas, tornando difícil para elas escaparem.
Cilindros de gás. Holmes também usava cilindros de gás venenoso para matar suas vítimas enquanto estavam inconscientes ou dormindo. O Hotel da Feira Mundial tinha um layout labiríntico, permitindo que Holmes se movesse livremente e cometer seus crimes sem levantar suspeitas. Além disso, ele também usava seu charme e habilidades de manipulação para atrair pessoas para suas armadilhas. Claro, vou descrever com mais detalhes como eram as câmaras de gás e algumas das armadilhas que H.H. Holmes usava em seu Hotel da Feira Mundial. Armadilhas e disposição do hotel. O Hotel da Feira Mundial foi projetado com uma série de armadilhas e características enganosas para permitir que Holmes cometesse seus crimes sem levantar suspeitas. Algumas das características mais notáveis incluíam: passagens secretas. Holmes construiu passagens secretas, corredores escondidos e compartimentos ocultos por todo o hotel. Isso permitia que ele se movesse facilmente sem ser detectado e também separava suas vítimas, tornando mais difícil para elas escaparem. Escadas que levavam a lugar nenhum. Ele instalou escadas que levavam a tetos falsos ou a espaços vazios, confundindo e desorientando qualquer um que tentasse fugir. Quartos com armadilhas. Alguns quartos tinham características enganosas, como portas que só podiam ser abertas por fora, armadilhas de asfixia e alçapões para descer diretamente para o porão do hotel. Quartos à prova de som. Holmes tinha quartos que eram à prova de som, permitindo que ele cometesse seus atos terríveis sem que os gritos de suas vítimas fossem ouvidos. Depósito de corpos. Holmes tinha uma sala especial onde ele armazenava os corpos das vítimas antes de fazer a dissecação ou se livrar deles de maneira mais definitiva. Morte de Holmes. As provas dos assassinatos de Benjamin eram mais sólidas. Por isso os investigadores só o julgaram e condenaram por esse crime. Holmes recebeu a sentença de morte em 1896 e morreu enforcado na Filadélfia, aproximadamente uma semana antes de completar 35 anos de idade. Diferente do que alguns livros relatam, o castelo permaneceu em pé até a década de 1930, quando o governo comprou e o demoliu, com a finalidade de construir uma agência dos Correios, que foi inaugurada em 1938 e funciona até hoje.